dia, mais uma aula matemática. Estamos na aula 9, ó, o negócio é ligeiro. Você tá vendo? Ó, já tá, você nem percebeu, ela tá indo voando, tá voando. Isso mesmo. E na aula anterior, o que a gente viu? Começamos as teorias dos conjuntos, né? Isso. E aí a gente viu que pode ser representado, né, em algumas circunferências. A gente vai trabalhar isso mais na frente também, com o diagrama de Venn, mas também vimos alguns detalhes, né? União, interseção, a gente viu a tipagem sanguínea, né? Bem legal, né, professor Maurício? Quando chegar, olha só a associação de novo, quando chegar lá na biologia, você já vai ter uma noçãozinha. Essa matemática é uma mãe, né? Uma mãe. Vai só alimentando as outras disciplinas. Não é? A gente já vai dando norte, mas foi muito bacana a gente perceber ali, né? A parte do antígeno, né? Tem gente que só tem A, tem gente que só tem B, e tem aqueles que tem AB, isso, né? E aí isso faz parte de uma interseção. E tem gente que não tem nenhuma. Nenhum, que é o O, né? O. Qual é o seu tipo sanguíneo mesmo? AB positivo. Sério? Você tá na interseção ali. Tô no meio. O meu tá fora, eu sou lá do O, positivo, mas pelo menos estamos tudo positivo aqui, né? Positivo e operante. Vamos lá, com muita positividade é que a gente vai trabalhar mais uma aula com vocês. Nessa aula de número 9, o nosso objetivo é verificar se você aprendeu o que estudou na aula 8, né? Então a gente vem sempre, né, trazendo aí algumas perguntas e aguarda as respostas de vocês para verificar o aprendizado, certinho? Certo. Combinado? Então vamos lá, vem com a gente, é a aula 9.1. E aqui a gente vai dar continuidade às operações com conjuntos. E a gente viu algumas, né? A gente viu igualdade, a gente viu união, interseção, diferença. Tudo isso a gente vai conferir na aula de hoje. E claro que vamos para aquele abraço do dia. O oferecimento da aula de hoje vai para... Essa escola eu lembro. Lembra dessa? Eu me lembro. E aí, que escola será que é essa? A galera que tá aí já conhece, reconheceu essa escola? Já pisei nesse chão. Já? Essa escola a gente já visitou, né? Já estamos colocando as fotos de algumas escolas já visitadas por nós. Essa escola é muito linda, muito organizada, tudo, olha lá, tudo limpinho, né? Bem legal. E onde fica? Vamos mostrar para o restante do pessoal? Vamos. Restante do estado de Rondônia vai saber que essa escola é a escola... a Mamãe Tupari, em Alta Floresta do Oeste. Comunidade indígena. Isso, né? Lá na comunidade indígena, né? Onde tem a etnia Tupari. E aí a gente fez a visita no ano anterior, né? No anterior ou anterior, na verdade, foi já, em né? 2021. 2021. A gente desceu a Alta Floresta para algumas formaturas dos alunos e tivemos a oportunidade de visitar a Mamãe Tupari. Então, o tempo vai rápido, vai, né? 2021, já estamos em 2023. Né? Olha aí. Então, rapaz, beijo no coração a todos os meninos, alunos aí que estão iniciando o primeiro ano na comunidade indígena. Vem junto com a gente, que muito bacana mesmo, tá? Assim que der, a gente chega nas demais escolas aí, devagarinho a gente vai indo, né, professor Maurício? Bem devagarinho. Beleza. Falando de operações com conjuntos, então, na aula anterior a gente deu uma trabalhada boa com vocês, mostramos, né, as características de cada uma. É muito importante a gente entender os conceitos, mas também aprender a colocar em prática. Isso, né? A prática é a melhor parte. Resolver. E a matemática, você já tem que entender isso logo agora no começo. É prática. Repetir o que a gente já fez, fazer de novo, e fazendo. E na dúvida, pede socorro. Na dúvida, não ultrapasse, né? Não ultrapasse, refaz. E quanto mais você fizer, mais você vai aprender. Aprendeu? Ensina pro colega que não aprendeu ainda. Que aí você vai ver só que vai chegar de 90% ali, vai ficar de boa. Olha aí. Então vamos juntos trabalhando essas operações com os conjuntos, porque é hora do quiz! É hora de perguntas e respostas. Esse aí parece aquele quando tem filme de tubarão. Né? Olha aí, na hora do quiz, então agora sim, presta atenção, fica ligado, porque agora a gente quer saber se você realmente internalizou, entendeu, compreendeu os assuntos da aula anterior, né? Por quê? Porque a gente vai precisar muito de conjuntos nas funções, né? Então temos que ter isso bem, né, guardado na memória, bem memorizado. Então, falando de conjuntos e de operações, atenção, será que você lembra? Vamos lá? Vamos perguntar então? Na telinha, a pergunta de número 1.
Sobre conjuntos, é correto afirmar que unitário tem pelo menos um elemento? Vazio é todo conjunto que tem elementos? O conjunto universo é aquele formado pelos números pares? O conjunto vazio é aquele que não tem elementos? Vamos dizer que eu não lembre da aula anterior. Só pelo raciocínio lógico já saberia responder, né? Já. Né? Vamos dizer, não assisti a aula anterior, faltei na aula. Mas pelo raciocínio lógico, né? É uma coisa bem simples de responder. Unitário tem pelo menos um elemento? Pelo menos? Essa palavrinha na matemática faz muito sentido, né? Ela é danadinha, quando fala pelo menos... O vazio tem ou não tem? A letra B e a letra D, elas são contraditórias, né? Então uma das duas deve ser verdadeira. É, porque ou tem ou não tem. Se o nome já diz, né? Se o conjunto é vazio, o conjunto universo é aquele formado pelos números pares, pode até ser, né? Mas depende do exercício, de quem é que está sendo referido no exercício. Mas não é uma regra, o conjunto universo é o maior dos conjuntos que é possível ser formado, né? Então vamos lá, resposta correta é a letra D. Conjunto vazio é aquele que não tem elementos, por isso que ele é vazio. E aí a gente pode representar de duas maneiras, né? Que a gente viu lá, né? Ou a gente representa assim, ou a gente representa assim. E né? nunca... Assim não pode, tá? Isso aqui não existe, beleza? Só para relembrar. Vamos lá? Pergunta de número 2, olha lá. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B pertence a X, pertencente aos naturais, tal que X está entre 3 e 7, incluindo o 3 e o 7. O conjunto A, interseção com B, é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? É o conjunto 4, 5 e 6? É o conjunto 3 e 4? Ou é o conjunto 1, 2, 3 e 4? E aí, galerinha, como é que a gente pode fazer isso tudo? Uma dica muito importante é você visualizar os elementos do conjunto B. É, porque o A já está explícito, né? Isso. No conjunto A a gente tem 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos montar o B ali para eles? Vamos lá, vamos dar uma contribuída? O conjunto B, ele está dizendo que é quem aqui, ó? Ele está dizendo que inclui o 3... E tá entre 3 e 7, então vai o 4, vai o 5, vai o 6 e vai o 7, porque o 7 também tá incluso, né? Ó, maior ou igual, menor ou igual, né? Tá pertencendo aos naturais, por isso que a gente ficou só com esses aqui mesmo. Agora sim, agora eu tenho o A e eu tenho o B, e a pergunta é, qual é a interseção? O que tem em comum? Quando a gente está falando de interseção, é o que tem em comum entre o A é o igual. e o B. O que tem no A que também tem no B? Tem nos dois. Tem nos dois. Qual tem é? nos dois. Quem é? Vamos. Yes! O que tem no A que também tem no B? Com certeza são os elementos 3 e 4. Então, quando a gente representa esse Uzinho aqui ao contrário, né, voltado para baixo, é a interseção, é o que tem em comum. Vamos relembrar? Dá pra colocar no diagrama também? Vamos relembrar? Olha lá, vamos explicar agora, então. A interseção é a operação entre conjuntos que organiza em um mesmo grupo os elementos iguais dos dois conjuntos. E é representado por esse Uzinho de cabeça para baixo, que se você lembrar bem, se parece muito com o 10 dos números egípcios. Lembra? Ah, é verdade, o calcanhar, né? O calcanhar parece um pouquinho. A interseção é o que fica no meio mesmo. Então aqui é o grupo sanguíneo do professor Maurício. Lembra da aula anterior? Tem as pessoas que têm o antígeno A, tem os que têm o antígeno B, e tem quem tem antígeno AB, que é o caso do professor Maurício. Então, a interseção é o que tem em comum. Ninguém esquece mais? Não. Interseção é o que tem em comum entre um conjunto e outro, beleza? Ali, naquela perguntinha, um estava explícito, né? E o outro? O outro não. O outro estava em forma de... notação. Notação, né? E aí, você teve que decifrar isso, né? Descobrir quais eram os elementos do B. E aí sim, identificar a interseção, tá? O símbolo é esse aqui sempre, tá? Então, vamos lá?
Anota aí, né? Relembra a interseção e não erra mais, beleza? Vamos lá, mais uma perguntinha com vocês. Pergunta de número 3. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B, x pertencente aos naturais, tal que o x está entre 4 e 9, incluindo o 4 e o 9. O conjunto A menos B é, letra A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Letra B, 0, 1, 2 e 3. Letra C, 4 e 5. Ou letra D, 6, 7, 8 e 9. Então, né? Vamos dar aquela ajudinha? Então, vamos ver quem são os elementos do B? Vamos. Olha lá, os elementos do B vai ser quem? Eu vou incluir o 4, porque é menor ou igual, então tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 7, tem o 8 e tem o 9, porque inclui o 9 aqui também, né? Uma vez que eu sei quem é o A, quem é o B, pega o A e faz a diferença. Pega o A e tira tudo que tem no B. Tira tudo que tem no B. Quem vai sobrar? Ou melhor, quais elementos irão sobrar? O que vai restar aí no A, tirando tudo que tem em comum no B? Será que sobra do 0 ao 9? Será que sobra 0, 1, 2, 3? O 4 e o 5? Ou sobra o 6, o 7, o 8 e o 9? Pensa, pensa. Tempo! Yes! Muito bem! Essa galera tá muito aplicada, né? Essa galera voltou das férias afiada! Ai, né? 2023 no auge! Vamos lá! A resposta é... Com certeza a letra B, né? Quando a gente pega o conjunto A, tira tudo que tem em comum no B, ó. Tem 4 no B? Tem. Então tira. Tem 5 no B? Tem. Então tira. Tem 1, 2, 3 e 0 no B? Não. Não, então é o que sobrou no A, né? É a diferença 0, 1, 2 e 3, beleza? Lembrando que a diferença também é chamada de complementar, não é? Isso, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha lá. A diferença é a operação entre dois conjuntos que separa os elementos que estão no primeiro e não estão no segundo. Então, se eu tenho A menos B, eu vou tirar os elementos que têm em A e não têm em B, porque eu quero complementar vai suprimir, o conjunto. né? Isso. O nosso símbolo, o nosso sinal é o menos mesmo, porque diferença já está falando de menos, de subtração. E subtração é retirada, né? Suprimir. Então, a gente retira tudo que tem no B e fica só o que sobrou no A. E eu acho legal na representação, no desenho, porque lá você consegue visualizar. Quando está pintadinho. Bem clarinho, a diferença, ó. Eu tirei a interseção, tirei o que tinha no B. Ficou só mesmo o que está no conjunto A. Isso aqui é uma representação muito prática, na parte quando a gente visualiza, fica mais fácil, né? Do que só na fala, né? Beleza? Então, vou estar naquele percentual de aprendizado, né? Quando você vê, ouve e visualiza, né? Presta atenção, é isso aí. Vamos lá, mais uma perguntinha do nosso quiz de hoje. Pergunta de número 4, agora é que são elas. Dados os conjuntos A, 2, 4, 6, 8 e 10 e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Podemos afirmar que, letra A, o subconjunto 2 e 4 pertence ao conjunto A, 8 pertence ao conjunto B, 6 pertence ao conjunto A menos B, 8 pertence ao conjunto A menos B. Como que fica essa história toda, né? E agora? Pois não é? Uma relação de pertinência. Pertence ou não pertence? Bom, a primeira coisa ali é lembrar, né, que a pertinência é de conjunto, é de elemento para conjunto, não é isso? Isso. E ali está uma relação na letra A de subconjunto para conjunto. Então não pode ser pertence. A não pode ser já. Então tem que fazer A menos B, será? Para ficar bom? Isso, a gente só pode usar o símbolo de pertence quando a gente tem um elemento e não subconjunto, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala de subconjuntos aqui, a gente não pode usar esse sinal, né? E sim só elemento. O 8 pertence a B? Não, B não tem 8, não. Não tem 8 lá no B, né? E o 6 pertence ao A menos B?
Bom, A menos B não é o que tem no A e não tem no B? É, se eu fizer A Só que menos B... o 6 tem no B. Vamos tirar A menos B, né? Que tem que tirar tudo que tem no B do A, né? Isso. O 6 tira? Tira. Tira. É, o 4? Tira também. Tira também. O 2 tira? Tira também. Tira também. 8 e 10 não, né? Então, A menos B, quem é A menos B? A menos B vai ser 8... E 10. São os elementos 8 e 10, né? Então, o 6 não pertence a A menos B, certo? Não. Certo não? Certo, Errado? sim, errado. O 8 pertence a A menos B? Sim, Aí sim. Então, a resposta correta é o elemento 8 que pertence a essa diferença, essa subtração de A menos B. Certo? Certo. Beleza? Conseguiram entender o que foi feito? A gente primeiro falou para vocês que não pode usar o símbolo de pertence para subconjunto. Então, com isso só ficariam a B, C e D, né? As 3 opções. Mas, dentro delas, a gente analisou, né? Quem é o A menos B, porque está falando aqui de A menos B, né? O 8 pertence a B? Não, o 8 pertence a A, então não poderia ser. E a gente viu que A menos B é a gente fazer o quê? Pegar o conjunto A e tirar tudo que tem no B, que tem em comum no B, né? E aí quem sobrou? 8 e 10. Uma vez que sobrou 8 e 10, o 8 sim é um elemento pertencente a essa operação de diferença. Certinho? Certinho. Muito bem, vamos dar uma relembradinha aí então sobre pertinência e não pertinência, olha lá. Pois é, e aí olha só o detalhe importante. Pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Como que eu sei que é elemento e que não é subconjunto? Muito simples, não tem as chaves. Se não tiver as chaves, é um elemento. Se tiver a chave, é um subconjunto, é um pedaço do conjunto. Beleza? Então ali eu posso usar pertence e não pertence. Caso contrário, vai ser contém isso, e não contém. Está contido e não está contido. Mas por enquanto, pertence e não pertence. Beleza? Muito facinho, bem. facinho. Relação de pertinência é bom também a gente saber, porque é necessário a gente entender os conectivos, né? Isso. O que é que conecta conjunto, elemento e tudo mais. Certinho? Certo. Mais uma perguntinha, vamos lá? Pergunta de número 5. Dados os conjuntos B, 1, 2, 3, 4 e 5 e o conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podemos afirmar que o 6 pertence ao conjunto B, o 5 pertence ao conjunto B, o 6 pertence ao conjunto B menos C e o D, aí na letra D tem lá o subconjunto 4 e 5, pertence a B menos C? A gente já falou que não tem como, pertencer subconjunto a uma determinada situação. Então, ficamos aqui entre A, B e C. Muito bem. O negócio aqui é rápido. Eu estou dizendo, isso aqui vai fazer um concurso saindo daqui já tá. Com certeza, né? O 6 pertence a B? Não. Não, o 6 está no C, né? Então, não. O 5 pertence a B? Sim, sim. Tá aqui o 5, olha lá. Mas para confirmar, né? Vamos lá. O 6 pertence a B menos C? Vamos fazer B menos C? Vamos. Quem é B menos C? Vamos lá. É pegar tudo que tem no B e tirar o que tem em comum no C, né? Então, olha aqui. O 1 tá em comum. Tá. O 2. Também. O 3. Também. O 4. E o 5. E o 5. Então, quem sobrou? Ninguém. Uhum. O B menos C. Agora, se fosse C menos B, aí sim, C menos B sobraria o elemento 6, mas não no B menos C. Então, a resposta correta aqui é vazio, né? Então, a resposta correta é a letra B. Muito bem, muito legal, né? E até aí, tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Como é que estamos, galerinha? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo? Tá, então vamos animar, né? É hora de animar, galera, porque não acaba por aqui. De onde a gente veio com 5 perguntas, tem mais, né? Tem mais. Mas eu acredito que depois da aula anterior, né? Aquela parte ali de tipagem sanguínea, eu acho que toda essa parte de operações com conjuntos ficou bem tranquilo, né? Porque isso cai muito também em concurso público, né? Na parte de raciocínio lógico. Essas operações com conjuntos. Então, vamos ficar esperto aí, que quanto mais a gente tirar de letra, mais sucesso a gente tem. Certinho? Animados aí, então? Então vamos lá, porque é hora da pergunta de número 6. Olha lá. Na pergunta de número 6 diz o seguinte. Dados os conjuntos A, x pertencente aos naturais, tal que o x está entre 4 e 10, e o conjunto B, x pertencente aos naturais,
tal que x é par menor que 10. Eita, nós! Podemos afirmar que a união entre A e B é 5, 6, 7 e 8. A união B é 6, 8 e 10. A união B é 4, 6, 8 e 10. A união de A com B é 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos dar uma interpretada no nosso, Vamos. nos nossos falas aqui, né? Quem é o conjunto A? Vamos relembrar aqui quem é o A? São os elementos que estão entre 4 e 10. Mas não tem o 4. Não. Olha aqui, não tem o 4 porque é só menor, né? Então tem o 5? Tem. Tem o 6? Tem. O 7? Tem também. Tem o 8? Tem o também. 9? Acabou. Tem o 10? Não. Não, ó, porque é só menor, né? Então não tem o 10. E quem é o B? O B vai ser os elementos do natural, ele é par, né? Esse minhas chaves aqui tem hora que fica muito feio. Vamos melhorar. Ele é par e é o que mais, professor Maurício? E ele é menor que 10. Menor que 10? Isso. Quais são os números pares menores que 10? 2, 4, 6, 8. Vai o 10? Não. Porque é menor que 10. Aí agora tá falando de união, né? União, em todas as alternativas aqui tá falando de união. E união é aquilo que junta tudo, né? Junta tudo que tem em comum. E aí, na união de tudo isso, quem sobra? Ninguém. Ninguém, né? Tem que unir todo mundo. Então, vou colocar o 2? Vai. Vai o 4? Também. Vai o 5? Também. Vai o 6? Sim. O 6 vai uma vez só, né? Uma vez só. Porque ele é comum. Vai o 7? Também. Vai o 8? Uma vez só também. E vai o 9? Também. Beleza. Então, quando a gente une os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, com certeza a resposta é... D. D. 2, 4, 5... Juntou o A com B, 6. a resposta é D. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E claro que para não ficar de fora, vamos relembrar o conceito da união, vamos ver? A união é a operação de conjuntos que faz o quê? Que junta todo mundo. É aquele que você tira ali aqueles coloridinho, é tudo. É tudo. Juntou tudo, com um detalhe misturado. importante. Os iguais só vão aparecer uma vez. Eu não vou repetir. Não precisa, né? Não tem necessidade. Se tem em A e também tem em B, na verdade é o que tem em comum ali na interseção, eu só represento uma vez. O símbolo é o Uzinho, né? De união. Então, Uzinho, interseção já, é o calcanhar, né? Vamos lá, então? Na união, a gente vê, então, que é a junção de todos os elementos que temos em A e B. Se tivesse mais conjuntos, beleza. O conjunto C é a união entre todos os elementos, tá bom? Tranquilo? Então, sem dúvida alguma, mais uma pergunta. Olha lá, a pergunta de número 7. O conjunto A é formado pela solução da equação x² menos 4 igual a 0. Podemos afirmar que este conjunto é vazio, este conjunto é unitário, que o 2 pertence a esse conjunto e que o menos 4 pertence a esse conjunto. Qual das 4 alternativas é a correta? Para isso, a gente precisa lembrar, né, a solução dessa equação. x² menos 4 igual a 0. Ah, mas eu não me lembro como é que resolve a equação de segundo grau, barará, barará. Não adianta reclamar, é só pensar. Qual número eu vou elevar ao quadrado, tira 4 e dá 0? Qual número eu vou elevar ao quadrado? Eu tenho um número, né? Eleva ao quadrado, deu um resultado. Tira 4, deu 0. Que número é esse? Tem um número que existe? Se não tiver, esse conjunto é vazio. Se tiver apenas um número, ele é unitário. Se for o 2, já é a resposta. Se for menos 4, é a resposta também. Então, dá uma pensadinha. Ai, que lindos. Ai, ai. Então, brincadeiras à parte, tem brincadeira que a gente não fala, né? Depende da ocasião, né? Eu também nem continuei a brincadeira também. Né? Uau! A resposta correta, sem brincadeira agora, a resposta correta é a letra C. Vamos lá, vamos ver como é que funciona pra gente... Vamos resolver a equação? Vamos resolver? Vamos. Eu vou pegar até um amarelinho, que eu acho que fica bom aqui no roxinho, né? x²
ao quadrado menos 4 igual a 0. Esse menos 4 passa a passar para o outro lado? Passa para o outro lado. X ao quadrado é igual a 4. A operação inversa da potência é a raiz. Mas eu tenho que colocar mais ou menos. Raiz do número 4. Se é mais ou menos, eu vou ter duas opções de resposta, né? Por isso que ele não é unitário e nem vazio, né? Então eu tenho que uma resposta é o 2 positivo e outra resposta vai ser o 2 negativo. Olha, meu 2, hora de um jeito, hora do outro. Positivo e o negativo. Ou seja, 2 é a resposta? Menos 2 também? Também. Mas então a gente fica com a letra C dizendo que 2 é uma das alternativas. Se caso você não resolveu dessa maneira, não tem problema. Você usou o seu raciocínio lógico. Você pensou aqui, 2 ao quadrado. 4 menos 4? 0. Também pronto, né? Muitas das vezes, pelo raciocínio lógico, a gente tira de letra uma solução, uma questão do Enem, uma questão do concurso, tá? A gente aqui resolveu pela equação, mas quem não lembrava como fazer a equação não tem problema, tá certo? Vamos lá de perguntinha número 8 agora? Vamos ver. Dado o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9... Com relação a esses conjuntos, é incorreto que a interseção entre A e B é 1, 3 e 5, a diferença entre A e B é 2 e 4, a diferença entre B e A é 7 e 9, a união entre A e B é 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 9. O que está incorreto aí? Tem alguma coisa errada, incorreto? E essa daí é aquela que você vê, de cara já sabe, já marca e já vai embora, né? Nem fica para arrumar confusão com ninguém. Pois é. E aí? O A é 1, 2, 3, 4 e 5, o B é 1, 3, 5, 7 e 9. E tem alguma coisa incorreta aí nessa parada. Tem. Se um está incorreto, 3 estão corretas, né? Isso. Dá uma pensadinha, temos 10 perguntas para fazer para vocês, mas é bom que a gente vai perguntando e ao mesmo tempo já vai explicando novamente. Já vai fortalecendo a aula 8. O aprendizado, né? Isso mesmo, aula 8. Depois daqui só vai ter dúvida quem não estudar. Vamos lá, vamos pensando aqui, vamos ver, analisar a letra A. A interseção. A gente podia até colocar no diagrama, né? Sim. Se a gente quisesse, né? Vamos ver se dá para colocar aqui. Vamos lá. Quando a gente coloca o A e o B, vamos colocar os elementos aqui. Completar os iguais primeiro. Vamos lá. Primeiro, o que tem em comum? O que tem no A que também tem no B? 1. O 1. E o que mais? O 3. O 3. Tem mais a 1? E o 5. Ah, e o 5, né? Ah, então tá certa a letra A. É a interseção, tá certa a letra A. Vamos terminar de completar? Vamos. Então o 2 e o 4 tá no A. Ah, então A menos B. Ah, A menos B, 2 e 4 tá certo também. E o 7 e 9 tá no B, né? Ah, B então, menos A. B menos A, também tá certo também. E a união? A união tá certa também, ó. É o 1. Ah, não, mas não precisa repetir, né? Não tem essa necessidade. É então, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Isso, não tem 6, né? Não. Nem 8. A aula 6 e a aula 8. Né? Olha lá, a união com B. Como ficamos, então? Ficamos aí com a letra D de incorreta. Por quê? Não precisa repetir os elementos na união, tá? Então, vale ressaltar aqui, vamos conversar com vocês. Quando a gente está falando de união, chega um pouquinho para cá, professor Maurício, para pertinho. Olha lá, a união é tudo junto, não é? Isso. Só que aí o 1, o 3 e o 5 tá nos dois. Tá no A e tá no B. Não precisa repetir. Não precisa colocar duas vezes. Valeu? Ele aqui já aparece duas vezes. Ele aparece no A e depois no B. Isso, se você seguir a circunferência do A, ele tá lá. Se você pegar a circunferência do B, também ele tá lá também. Tá bom? Então, beleza? Próxima perguntinha, vamos à penúltima. Olha lá. Pergunta de número 9. Dado o conjunto A, formado pelos estados do Brasil, e o conjunto B, formado pelos estados da região norte, é correto que, agora se não souber geografia vai dar ruim, né? O Pará pertence a B menos A, o Acre pertence ao conjunto A, Rondônia não pertence a A união com B, Rio de Janeiro pertence a A interseção com B. Tem que dar uma pensadinha aí, Qual é a alternativa correta?
Tá. Ó, o conjunto A são todos os estados do Brasil. Todos. Todos. São 27? Unidade de federação. E o B são os estados da região Norte. Cadê o professor Rogério, o professor Jorge, para nos clarear aqui, né? Os estados do Brasil é o conjunto A e do B são os estados da região Norte. Vamos lá. Pensando. O Pará pertence a B menos A? Tem como fazer B menos A? Pois é, porque o B é só a região norte, né? É menor, né, do que o A. O A é tudo. O A é tudo. Eu acho que... O Acre pertence aos estados do Brasil? Rondônia não pertence à interseção entre os estados do Brasil e os estados da região norte? Pertence. Porque Rondônia é do norte e é do Brasil, então pertence. O Rio de Janeiro pertence à interseção entre A e B? Não, porque o Rio de Janeiro não é do norte. Não é do norte? Não é. Por quê? Por que não é do norte? Não podia ser do norte, não, para nós? Não, o Rio de Janeiro não é Mas do norte. aqui tem o Rio de Janeiro. Tem. Tu mora lá. A avenida, né? Vamos lá? Aqui responde em libras, né? Vamos lá, então. A resposta correta, com certeza, é a letra B. O Acre pertence ao conjunto A. O Acre também pertence ao B, né? Também. Também pertence. Então, o Acre pertence à interseção entre A e B. Isso, também, né? A Rondônia é da região norte, então aquele não pertence ali não satisfaz a nossa alternativa, beleza? O Acre foi adquirido, né, pelo Brasil. É o Brasil boliviano, né? comprou o Acre da Bolívia. Isso, então. Pagou já? Tá pago? É nosso. Tá não pago? sei. Beleza? Letra B, Acre pertence a A, que é o conjunto formado pelos estados do Brasil. Também é legal fazer assim, né? Sem ser numérico, né? E sim com a gente pensando um pouquinho mais. É nesse modelo aí que cai em concurso, tá, gente? Então fica ligado que é nesses moldes aí que você vai se deparar com alguma situação nos concursos públicos. Vamos para a última perguntinha de hoje. Pergunta de número 10. A interseção entre o conjunto dos números pares e o conjunto dos números primos eita, nossa, é vazio? É infinito? É unitário? É formado por números ímpares. E agora, senhores e senhoras... A interseção entre o conjunto dos números pares e o conjunto dos números primos? Vocês conhecem os números pares? Conhecem os A interseção, primos? então, quer dizer que a pergunta, melhor mesmo dizendo, é assim, tem algum número primo par? Tem. Ou tem algum número par primo? Bom, primeira coisa, é um conjunto formado por números ímpares, está fora. Não, né? não, a gente tá falando... Ou é vazio, ou é unitário, ou é infinito. Então, é um dos três, A, B ou C. Pronto, eu deixei mais fácil para vocês agora aí, ó. Pensem. Pensando. Quem são os números pares, né? Os números pares, vamos lá? Os números pares são, vamos vendo aqui, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, infinito e além. Então é infinito a resposta. Então é. Ele quer a interseção entre os números pares e o conjunto dos números primos. Quem são os números primos mesmo? 2. A2. 3. Aí número primo é aquele que divide por 1 e por ele mesmo, né? Então Só. tem o 3, depois tem o 5, depois tem o 7, depois o 11, depois o 13, e aí também temos infinitos, né? Então é infinito, né? A pergunta é a interseção. O que tem nos pares que também tem nos primos? Pois é, os números primos eles têm uma característica comum, que é ter somente 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O número par é todo número divisível por 2, por ele mesmo e por 1. Então, só existe um número par que obedece ao critério de ser primo, Quem é? que é o 2. É o 2, né? Então, na resposta, o único número em comum aqui é o 2. Então, temos um conjunto unitário. Beleza? Conseguiram compreender isso aí? Não? É bom anotar, não é? Olha só, anota aí, ó. Para ser par,
ele tem que ser divisível por 2. Beleza. Só que o número 2, divisível por 2, o 2 é ele mesmo. Sim. E dá para dividir por 1. Todo mundo divide por 1. Beleza. Nos números primos, para ser primo, só pode ter 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 8 não pode ser primo, porque o 8 divide por 2, divide por 4, divide por ele mesmo e divide por 1. Nós já tem 4 divisores. 4 divisores, então não pode. Aí, quando olhamos os números primos, só existe um lá dentro que obedece ao critério de ser par, que é o 2. Depois dali, nenhum outro número pode ser par, porque se ele for par, ele não vai ser primo. Então você vai notar, só existe um número par e primo ao mesmo tempo, que é o 2. Beleza? Então, com base nisso, a gente fecha o nosso quiz da aula de hoje, porque foi top, né? Foi muito a gente bom. foi perguntando, explicando novamente, porque às vezes uma aula só não é suficiente para a galera entender bem o assunto, né? Então, a gente fez isso na aula 8, explicou, mostrou exemplos, resolveu atividades, mas é claro que nessa aula a gente deixou tudo mais sólido. Agora Isso. sim, né? Fizemos uma boa base. E é bem legal que você depois pegue o quiz e passe para o caderno, porque é uma pegada de revisão mesmo, de exercício, de reforçar. Ah, mas revisão não vai ter nem prova. Mas revisão não é só para prova. Revisão é para você estar tranquilo. Quando a gente vai fazer uma viagem, um deslocamento, a gente faz o quê? Leva o carro fazer uma revisão. Troca pneu. Mas o carro tá novo, o carro tá não sei o quê. Mas é sempre bom dar uma revisada. Troca pneu, não viaja com pneu careca. Não. É o ideal, né? Brincando com os números, vamos lá. Qual é a perguntinha da aula de hoje? Bora ver. Teste de raciocínio. Nelson tinha 40 ovos. Ana tem 5 ovos. Carlos terá 50 ovos. Carlos comprou uma granja, né? Tá com a granja e ele terá 50 ovos. E a pergunta é, dentre Nelson, Ana e Carlos, quem tem mais ovos? Eu acho que vai ter mais ovos. Né? Oferecimento de matemática genial, só para gênios. E aí, pensa, Nelson tinha 40 ovos, Ana tem 5 ovos e Carlos terá 50. A pergunta é, quem tem mais ovos? E aqui você fica ligado que o teste de raciocínio envolve também algumas coisas, né, de outras áreas do conhecimento. Isso, e nada melhor do que buscar lá na linguagem, né, um suporte para o nosso brincando com os números. Por quê? Porque quando falamos de conjuntos, a aplicação que vem depois de função, tudo, está muito ligado a linguagens, a você fazer uma leitura. Nessa leitura você monta uma equação, você monta um problema. Quando entrarmos, por exemplo, em probabilidade, ter noção dos conjuntos e ter noção de conectivos vai te ajudar a trabalhar melhor. Então, nada melhor do que interpretar um texto para poder resolver. Quem tem mais ovos? Fica ligado aí no, né? Eu já ia dizer do tempo verbal. Olha aí. Locução verbal. No tempo verbal, fica ligado que dá tudo certo. Então, finalizamos a nossa aula aqui, né, de número 9, onde a gente fez um quiz na aula toda, revendo e explicando, né, novamente os assuntos aí sobre a teoria dos conjuntos e as operações, tá certo? Claro que agora a gente vai para as atividades, vocês vão desenrolar aí tudinho e a gente volta com as correções e a resposta do nosso teste de raciocínio. Até já!